Fala galera do Direito Civil, eu, Ana Silvia, sua professora preferida, da matéria preferida, escolhi um assunto super legal hoje pra gente conversar um pouquinho. Dentro do direito das sucessões, a gente vai falar sobre o direito de representação. Às vezes o pessoal fala, professor, a matéria nem cai muito em concurso. Mas às vezes não cai tanto em concurso, mas é bom você saber, porque sempre vem um vizinho perguntar pra você se ele tem direito ou não tem direito a suceder os bens do tio avô e assim por diante, um parente super remoto. Tem que saber, tá no edital, tá bom? Gente, antes de começar a aula propriamente dita, abre o Código Civil, assiste a aula com o Código Civil aberto, facilitando assim o teu estudo para você conseguir alcançar o teu objetivo. Combinado? Bora? Todo mundo pronto? Vamos começar. O que é o direito de representação? Para a gente entender o que é o direito de representação, eu tenho que entender antes duas regras básicas que a gente tem dentro da sucessão legítima. Quando eu falo em representação, eu sempre estou dentro da representação Desculpa, estou sempre dentro da sucessão legítima, nunca dentro da sucessão testamentária. Duas regras gerais que são essenciais para vocês conseguirem entender o direito de representação. Primeira delas, a existência de herdeiros de uma classe mais próxima do de cujos afasta a incidência daquela classe mais remota. O que isso significa? Vimos em outras oportunidades aí no nosso curso especial para concurso que aqueles que vão ser chamados a suceder em relação ao patrimônio do de cujos são aqueles que mais perto estão em relação à sua classe. Então imagina o seguinte, sabemos que na primeira classe de herdeiros nós temos os descendentes, na segunda os ascendentes, terceira classe os cônjuges e companheiros e por fim aqueles lá no finzinho. Quarta classe são os herdeiros colaterais, aqueles parentes que estão aqui do nosso lado, tio, irmão, primo e sobrinho e assim por diante. Então, essa regra diz que quando eu tiver um herdeiro que eu possa chamar que seja de uma classe mais próxima do de cujos, eu afasto o chamamento daqueles de classe mais remota. Essa é a primeira. Só que essa regra super importante, é lógico que ela tem exceções. É aí que entra o direito à representação. Mas antes de a gente entrar no direito à representação, vamos ver qual que é a segunda regra essencial para a gente entender a sucessão legítima. Os herdeiros de grau mais próximos excluem os herdeiros de grau mais remoto. Veja só, como é que isso funciona? Eu acabei de falar na primeira regra que a classe mais próxima exclui a classe mais remota. Então, se eu tiver, num caso concreto, um de cujos que deixou aqueles que estão previstos como primeira classe, ou seja, seus descendentes, seus filhos, eu vou afastar a segunda classe, que são os ascendentes. Quem vai levar aí a bolada toda dentro da herança são os filhos. É isso que a primeira quer dizer. Agora veja, a segunda diz que quando existirem herdeiros de graus mais próximos, mas dentro da mesma classe. Como que isso funciona? Imagine que eu me fixo para a gente ver qual herdeiro de grau mais próximo em relação ao de cujos. Eu aqui, primeiro grau, em relação à ascendência, eu tenho meu pai. E em segundo grau, eu tenho meu avô. Se meu avô falece, eu sou ou não sou o descendente do meu avô? Sou. Mas existe uma lombada aí no meio do caminho, que se chama pai, que se chama meu pai. O meu pai está no meio do caminho. Ele é o ascendente mais próximo. Mesmo eu e meu pai sendo descendentes, ou seja, nós pertencemos à mesma classe, ele está um grau mais próximo do meu avô, que no nosso caso concreto aqui é o de cujos. Então ele vai afastar o meu chamamento ao recebimento da herança, restando para ele ser chamado em primeiro lugar. Essas duas regrinhas para a gente entender sucessão legítima, essencial, ok? Então, temos em mente as duas regras essenciais. A gente vai falar hoje sobre exceção às regras essenciais. Eu vou começar falando sobre exceção à segunda regra, qual seja aquele de grau mais próximo exclui o grau mais remoto, que foi o exemplo que eu dei agora, falando sobre a morte do meu avô, se eu seria chamada juntamente com meu pai para sucedê-lo em relação aos seus bens. Não, meu pai, grau mais próximo como descendente do meu avô, é que vai ser chamado para suceder
primeiramente. Tem uma exceção à regra somente em relação à segunda regra mora aí do direito sucessório dentro da sucessão legítima. E se refere aos colaterais. E essa exceção está prevista no Código Civil, no artigo 1843, que diz o seguinte: na falta de irmãos, herdarão os filhos destes, e não os havendo os tios. Na verdade, ele está excluindo alguns parentes de quarto grau, até o quarto grau, referente aos herdeiros colaterais. Sabe por que ele está chamando sobrinho? Porque ele acha que o tio teria mais afinidade com o sobrinho. O tio morto, tio de cujos, teria mais afinidade com aquele sobrinho. É opção legislativa baseada no princípio da afinidade. Não sei se vocês lembram, quando vocês estavam estudando a questão da sucessão legítima, por que o legislador instituiu como primeira classe os descendentes, segunda classe os ascendentes, terceira cônjuge e quarta os colaterais até quarto grau? Gente, simplesmente porque normalmente os pais têm uma afinidade maior com os filhos e é para ele que normalmente eles querem passar o seu patrimônio. E assim por diante, foi essa questão, essa razão que teve o legislador para instituir também a exceção, a segunda regra básica da sucessão legítima, colocando os sobrinhos frente aos tios. Ok? Prevista no 1843. O que nos interessa hoje, que é a matéria da nossa aula, que é o direito de representação, é a exceção à regra da primeira regra, amor. É exceção à regra da primeira premissa que falamos no começo da aula, dizendo que a classe mais remota será excluída quando o de cujos possuir herdeiros dentro das classes mais próximas. O que isso significa? De novo lá, falando quem que tá dentro ali da primeira classe de herdeiros. Os descendentes, segunda, ascendentes, terceira, cônjuges e companheiros, e na quarta, os herdeiros colaterais. Se morre uma pessoa que deixa filhos, ou seja, descendentes, eles são os primeiros a serem chamados, afastando-se o chamamento daqueles de classes mais distantes. Ou seja, se ele deixou filhos e deixou os pais, quem que vai receber? Os filhos. Os pais serão afastados porque estão em classe mais remota do que os filhos, porque estão na segunda classe e os filhos em primeira. O direito à representação só ocorre quando tiver diversidade de graus. Tem que ter diversidade de graus para que isso ocorra. Já vamos ver os exemplos. Regrinhas básicas antes. Alguns herdeiros de graus mais remotos, eles acabam por ser chamados a suceder no lugar daqueles que teriam uma preferência por estarem em graus mais próximos ao de cujos. É assim que a gente fala que é uma sucessão por representação. Vocês lembram daquela expressãozinha pré-morto? Bom, pré-morto é o seguinte, pré-morto a quem? Pré-morto é o caso concreto que a gente está analisando, aquele de cujos que agora nos interessa. Vou fazer um esqueminha aqui do lado, bem simples para vocês. Meu avô, meu pai e eu. Sabemos que meu avô é meu ascendente de segundo grau, meu pai é meu ascendente em primeiro grau. O que acontece se meu pai falece antes do meu avô? A gente diz que meu pai é pré-morto ao meu avô. Sendo assim, meu pai já faleceu, agora falece meu avô. Teoricamente, se meu pai ainda fosse vivo, a herança passaria diretamente ao seu descendente direto, que é meu pai. Mas, como ele é pré-morto, a herança do meu avô passará por direito de representação a mim, uma vez que meu pai já não pode recebê-la. Então, eu, pelo meu direito de representação, receberei o quinhão respectivo, que era de titularidade do meu pai, receberei eu agora diretamente do meu avô. Ok?
Isso é um direito de representação. Quando um herdeiro mais próximo, pré-morto ao de cujos, não pode receber porque ele é pré-morto, então os seus herdeiros vão entrar com direito à representação. Interessante a gente colocar aqui que existe uma crítica, principalmente feita pelo Washington de Barros Monteiro, dizendo que, na verdade, representação não é a palavra certa para a gente conseguir entender, não é a palavra correta, uma vez que o direito de representação deveria chamar-se substituição. Porque a gente não está representando meu pai propriamente dito no nosso caso concreto aqui, uma vez que ele é pré-morto, mas sim substituindo-o ali em relação ao recebimento da herança. Já fica aí, que eu fiz, gente? Fica aí a dica para vocês. Passando para o próximo slide. Como eu disse para vocês, o representante recebe exatamente o quinhão do representado. Agora, interessante, o artigo 1855 fala o seguinte: o quinhão do representado partir-se-á por igual entre os representantes. Sabe o que isso significa? Olha como é fácil. Fazendo o mesmo desenho que eu fiz para vocês no slide passado. Meu avô, gente do céu, meu pai e eu. Só que eu tenho um irmão. Meu irmão Nelson. Olha só, meu pai pré-morto faleceu há 20 anos atrás. O meu avô faleceu ontem. Com a morte do meu avô, teoricamente, se meu pai fosse vivo, a herança, o meu pai seria o primeiro a ser chamado a suceder a herança do meu avô. Porém, como ele é pré-morto, quem que vai suceder a herança em nome do meu pai, representando meu pai? Eu e o meu irmão. Nós dois vamos assumir o lugar que meu pai deixou. Quantos representantes eu tenho nesse caso concreto? 2. O que vai acontecer com o quinhão? O quinhão, 100% que meu pai receberia do meu avô, vai ser dividido em 2 e cada filho vai receber um montante de 50%. Isso só ocorre, gente, a questão do direito à representação, ele só ocorre na sucessão legítima. E é importante a gente dizer por quê. Se existisse o direito à representação na sucessão testamentária, a sucessão testamentária perderia a sua essência, o seu motivo de ser, porque a sucessão testamentária ela é baseada na vontade do de cujos. Se a vontade do de cujos fosse deixar para o representante daquele que realmente deixou, ele o teria feito. Então, o direito à representação só está presente dentro da sucessão legítima e não é admitida na sucessão testamentária. Essa exceção é só na sucessão legítima. Fiz um resuminho aqui para vocês entenderem. O direito à representação, então, é uma ficção jurídica que ocorre quando o herdeiro mais próximo morre antes da abertura da sucessão em seu favor, chamando-se, então, os seus descendentes. Aqui é um resuminho só para ficar fácil para vocês quando vocês pegarem o material para estudar. Qual que é a consequência do direito à representação? Aqui que é a parte interessante que eu estava explicando para vocês 2 slides atrás. Lembra daquele exemplo que eu dei que meu avô tá aqui, meu pai no meio do caminho, eu e o meu irmão Nelson, meu pai pré-morto. Quem que vai ser chamado a herdar no lugar do meu pai como representantes? Eu e o meu irmão, em conjunto. E daí, sabemos que eu receberei 50% do quinhão destinado ao meu pai e meu irmão Nelson receberá 50% também desse quinhão destinado ao meu pai. Por causa disso, o direito de representação, ele é recebido, os representantes vão receber por estirpe e não por cabeça. Antes de vocês se assustarem com essa palavrinha, é bem tranquilo. Estirpe, sabe quando às vezes as pessoas falam assim, é bem daquela estirpe? Estirpe nada mais é do que família. Recebe em família o quinhão daquele pré-morto, vai ser passado para a sua família e divididos por aqueles que têm direito. Se meu pai faleceu, quem tem direito sou eu e o meu irmão, 50% para cada lado. Isso é sucessão que vai ser recebida, a partilha vai ser feita por estirpe. Normalmente, quando não existe o direito à representação, a partilha é feita por cabeça. Cada herdeiro tem direito a um quinhão. Então, você vai receber por ser herdeiro, não por você estar representando um outro herdeiro.
que é o que diz esse nosso slide. Quando não há representação, os herdeiros recebem por direito próprio. Se eles recebem por direito próprio, a partilha se dá por cabeça e não por estirpe, como acontece no direito à representação. Vem comigo, hipóteses de direito de representação e partilha por estirpe. Quando que pode haver a exceção? Ou seja, quando que pode haver o direito à representação? Primeiro, linha reta, descendentes, que foi os 2 exemplos que eu dei para vocês até agora. Os filhos assumindo o lugar do pai e são chamados a suceder em seu lugar, uma vez que o pai já é pré-morto. Segunda, linha colateral, quando os irmãos concorrem com os sobrinhos. É o artigo 1853, que diz o seguinte: na linha transversal ou linha colateral, somente se dá o direito de representação em favor dos filhos de irmãos do falecido, sobrinhos, quando com irmãos deste concorrerem. É o único caso que a gente fala em direito de representação em linha colateral. Todas as outras vezes, o direito de representação vai se dar na linha reta, ou seja, descendentes, certo? Em relação à indignidade ou deserdação de um dos herdeiros, os herdeiros daquele que foi considerado indigno ou daquele que foi deserdado também têm direito a representá-lo. Ou seja, é como se ele fosse pré-morto à abertura da sucessão. É como se ele já tivesse morto quando aquele que deixaria seus bens... ele já foi extinto ali, é como se ele não estivesse existindo aí no meio do caminho. Quarta possibilidade, renunciante de uma pessoa representa na sucessão de outra. Sabe o que acontece aqui? Mesmo exemplinho para ficar fácil da gente entender. Pai, avô e filho, ou a Ana, né, que normalmente eu coloco. O filho renuncia à herança do pai. Eu não quero a herança do meu pai. Porém, o avô morre. Por representação e pelo pai estar pré-morto, ele tem o direito a receber, em relação à herança do pai, a herança do avô, por representação. Como é que isso funciona? No nosso exemplo aqui, o filho não gosta do pai, brigou com o pai e renunciou à herança. O filho renuncia à herança do pai. Nesse meio tempo, o pai morre. O pai é pré-morto ao avô. Morre o pai, esse filho que renunciou à herança nada recebe diretamente do seu pai. Porém, 5 anos depois que o pai falece, fazem a partilha, sem contar esse filho aqui, falece o avô. O filho que ainda é vivo, aqui, vai herdar por direito à representação do seu pai. Vai passar pelo pai, por quê? Porque o filho não renunciou à herança do avô, mas sim à herança do pai. Essa é a quarta hipótese que a gente tem, que está prevista no artigo 1856 do Código Civil. Agora, interessante falar, vimos agora há pouco as hipóteses em que há direito de representação. Vamos ver agora as hipóteses em que não há direito à representação, significando que a pessoa recebe por direito próprio e não recebe por estirpe, mas recebe por cabeça, porque aqui não estamos frente a direito de representação, mas sim a herança pelo direito próprio. Primeira hipótese é na linha ascendente. Na linha para cima não existe direito de representação, só existe recebimento por direito próprio, ou seja, a partilha se dará por cabeça e não por estirpe, como vimos agora, como acontece quando é utilizado o direito de representação. Segunda hipótese, quando o decúgio só deixar herdeiros colaterais de 4º grau. Aí também não há que se falar em direito de representação, mas sim a herança por direito próprio, e para deixar bem consignado aqui por vocês, a partilha vai ser feita por cabeça e não por estirpe. Terceiro, quando houver renúncia da herança, também recebe por direito próprio e não por direito de representação. Veja que a gente estudou nessa aula de hoje exceção a uma regra. Cuidado com a regra geral, essa é mais importante saber, mas também tem que saber a exceção. Espero você na próxima aula de Direito Civil aqui da Cultive. Beijo!